quando nós viemos para a casa de Deus. Então vamos começar Mateus 5,46. A Bíblia diz assim, vamos ler com o pastor, pega uma caneta, você tem que sublinhar uma palavra muito importante que está descrita aqui no versículo 46, que eu vou até marcar na minha junto com você, porque Jesus vai falar algo interessante para nós aqui, ó. Olha só o que Jesus fala para nós no 46. Pois, olha o que diz. Se amardes os que vos amam. O que Jesus disse? Marque essa palavra. Vamos lá? Que galardão tereis? Leia comigo. Não fazem os publicanos também o mesmo? Então todo mundo olhe para mim. O que Jesus está dizendo? Jesus está olhando para mim e para você hoje. Ele pregou para uma multidão. Isso aqui está dizendo assim. O que adianta você amar apenas quem te ama? Você devolveu o bem apenas para quem devolve o bem para você. Jesus está dizendo assim, que galardão você vai ter por isso? Em outras palavras, você não está fazendo nada demais. Devolver o bem para quem te deu o bem, amar quem te ama. Jesus disse, não é nada demais. Até os publicanos fazem isso. Em outras palavras, é como se Jesus falasse hoje para nós. Até o pecador faz isso. Até a pessoa do mundo, que conhece ou não a palavra de Deus corretamente, faz isso. Então, qual é o primeiro desafio que Deus está trazendo para nós? Você tem que amar quem não te ama. Você tem que fazer o bem para quem faz o mal para você. Essa é a atitude de um verdadeiro cristão. Não é amar quem te ama, é amar quem não ama você. É fazer o bem para quem está te fazendo mal. É falar bem e não falar mal de quem está falando mal de você. Esse é o verdadeiro comportamento cristão. Amém? E esse tem que ser o nosso comportamento. Falar mal, fazer isso. Isso é comportamento de pessoa do mundo. Você veio aqui para servir a Deus. Você está aqui para servir a Deus ou não? Então Jesus está dizendo, que adianta eu amar quem me ama? Ele está dizendo, as pessoas do mundo são assim. Eu odeio quem me odeia, eu faço um mal para quem faz um mal para mim, mas eu amo quem me ama. As pessoas do mundo são assim. Jesus está dizendo, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para algo maior. E ele está dizendo, se você ama quem te ama, faz o bem para quem faz o bem, ele está dizendo, não tem recompensa. Porque isso aí as pessoas do mundo fazem. Ele está dizendo, não tem recompensa nenhuma para você. Não tem mudança. Agora, se eu quero galardão espiritual, galardão é algo que vem de Deus. Primeiro ponto. Não é fazendo o que eu quero que eu recebo o galardão de Deus. O galardão de Deus vem quando eu faço o que Deus manda. E nem sempre o que Deus manda é o que você quer. Nem sempre o que Deus manda é o que você deseja. Mas tem que ser feito. Se eu quero ser recompensado, não é fazendo o que eu quero, mas é fazendo o que Deus manda. Sendo obediente àquilo que Deus está falando. Porque às vezes Deus vai mandar você pedir perdão para alguém. E às vezes nós somos aquele cristão meio bicudo. Você vai pedir perdão assim, os pés parecem que estão travados. Parece que o pé não anda. Você chega perto da pessoa, chega até meio de lado, assim, até meio de costas, já aponta para sair correndo. E olha assim, fala só com a metade da boca. Perdão. Aquele perdão que a pessoa, o que você falou? A pessoa nem ouve direito. Ou seja, a pessoa pede não querendo pedir, porque o nosso orgulho, o nosso ego, a nossa natureza caída, não quer isso. Então, para obedecer a Deus, às vezes, eu tenho que deixar de lado a minha vontade. O galardão do céu não vem quando eu faço o que eu quero, mas vem quando eu faço o que Deus manda. E às vezes Deus vai mandar coisas realmente para nos quebrar. Olha para o irmão do lado e diga, para quebrar o teu bico. Amém? E às vezes a gente é meio bicudo, a gente tem assim um pouco ainda de coisa assim, do orgulho dentro de nós. Então Deus às vezes vai mandar o que a gente não quer. E é ali que vem o galardão. Jesus está dizendo, não adianta você amar quem te ama. Não estou dizendo que é errado, mas ele está dizendo só isso não é suficiente. Agora olha só o 47, vamos lá, segue comigo. E se você saudar, pastor, o que é saudar? Cumprimentar. Saudar, oi, bom dia, boa noite, boa tarde. Você vê a pessoa na rua, na igreja, em casa, qualquer lugar. Ô fulano, como é que você está? Dá um abraço ou não, ou aperta a minha mão, sei lá o quê. Saudar e cumprimentar. Olha o que Jesus vai dizer. Se você cumprimentar unicamente, quem, queridos? Vossos irmãos, o que Jesus está dizendo? O que você está fazendo demais? Jesus disse, isso é comum. Olha o que ele vai dizer. Não fazem assim os publicanos também? Então olha o que Jesus está dizendo. Você tem que cumprimentar quem não te cumprimenta. Você tem que dar oi para quem não te dá oi também. Não, pastor, se a pessoa virar a cara, eu viro também. Se a pessoa fizer, eu devolvo. Esse não é o comportamento de crente. Tem que haver mudança.
Não, pastor, eu viro a cara, eu ignoro, eu passo reto. Isso não é atitude de um crente. Isso é a atitude de uma pessoa que está dentro da igreja e não se converteu. E tem muita gente que está dentro da igreja há 20 anos e não se converteu. Ah, mas eu vim de outra igreja. Às vezes você nunca se converteu em lugar nenhum. Ah, mas eu sou batizado. E daí você tomou um banho. Amém? Porque a atitude da pessoa é a atitude de uma pessoa do mundo. Não é a atitude de uma pessoa de Deus. A pessoa de Deus, irmão, você tem que cumprimentar. Ah, mas o fulano atravessou a rua, pastor, para mim não cumprimentar ele. O que eu faço? Sabe o que você faz? Faz um escândalo. Qual é o nome da pessoa, João? Ô, João! Tudo bom? Grita bem alto, ele não sabe nem onde se esconder. Ele vai ser obrigado a levantar a mão e dizer, oi, tudo bem? Amém? Jesus está dizendo, você tem que cumprimentar quem não te cumprimenta, falar com quem não fala. Ah, mas a pessoa não gosta de mim, mas Jesus está dizendo, vai lá e cumprimenta ela, faça as pazes, se dê bem. É isso que você tem que fazer. Cristão não vira a cara, cristão não fica de beiço, cristão não fica 3, 4 dias sem falar com outro. Isso é coisa de quem não se converteu. Amém? E tem gente dentro da igreja que não se converteu, irmão. Tem que haver mudança. Ah, mas eu não me dou com meu familiar. Irmão, você tem que ter paz com todos. Você tem que se dar com a sua família. Jesus está dizendo, o que adianta você cumprimentar quem te cumprimenta? Você tem que cumprimentar aquele vizinho que está passando e não fala com você. Chega nele, faça questão, e vizinho, tudo bom? Compra o bombom, vizinho, olha só um presente, Deus abençoe. Amém? Nós temos que ser de Deus, Deus quer ver a diferença. Sua família quer ver a diferença. Aí a sua família olha para você, você briga com todo mundo, briga com a família, não se dá com ninguém, ninguém quer ir na sua casa. Às vezes o problema não é a sua família, às vezes o problema é você. Essa não é a atitude do crente, irmão. Essa é a atitude de pessoa que não se converteu. Tem que haver uma mudança na nossa vida. Você não pode, ah, pastor, mas a pessoa não fala comigo, não olha para mim, mas é a pessoa, você não pode ser de Deus, você não é igual a ela. Não, pastor, mas eu tenho que devolver a moeda, eu tenho que dar o troco. Se virar a cara, eu viro, se me ignorar, eu ignoro, se não sei o que, eu devolvo. Irmão, você é de Deus. Quem é de Deus aqui? Então esse não pode ser o seu comportamento. Essa não pode ser a sua atitude. Nós temos que mudar. Vamos ler? Pois se você amar quem te ama, ah, pastor, eu gosto de quem gosta de mim, mas não é o que Jesus está ensinando. Isso é a sua filosofia de vida. Isso não está na Bíblia, meu irmão. Isso é a sua cabeça, é o seu jeito. Isso não está na Bíblia Sagrada. Ele está dizendo, eu não tenho que amar só quem me ama. Eu tenho que amar aquela pessoa que me odeia. O que eu vou fazer? Vou orar por ela. Vou abençoar aquela pessoa. Não vou amaldiçoar ela, porque isso não é atitude de crente. O Tiago e o João, quando ficaram bravos com pessoas que não quiseram receber Jesus, disseram, mestre, nós vamos mandar descer fogo do céu. O que Jesus disse? Parabéns, faça isso. Foi o que Jesus falou? Não, Jesus disse, não, vocês não sabem de que espírito eu sou. Em outras palavras, vocês estão andando comigo, mas não estão no espírito que eu estou. O espírito de vocês ainda é o espírito do mundo, da vingança, da devolução. Jesus disse, eu não vim acabar com os homens, eu vim fazer o quê? Salvar. Essa é a nossa atitude. Qual é o espírito que havia em Jesus? As pessoas estavam cuspindo nele naquela cruz. Jesus disse assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que? É esse coração que você tem que ter. Levante sua mão e diga assim, o pastor, diga, meu Deus, me dá esse coração que Jesus tinha. Bota a mão no seu coração e diga, um coração que não se vinga, que perdoa. Esse tem que ser o coração, irmão. Jesus estava lá na cruz, as pessoas cuspindo e tal, ele... Pai, perdoa porque eles não sabem o que? Não, pastor, eu vou orar para cair um raio. Tem que cair em você para você mudar. Amém? Porque o nosso coração tem que ser igual ao do mestre. Senhor, eu tenho que ter esse coração, eu tenho que mudar. Você está na igreja para mudar, irmão. Você não pode ser apenas um católico que veio para cá, um espírita que veio para cá, um macumbeiro que veio para cá, porque às vezes você não mudou. Você está há 20 anos, mas não entendeu o que é Jesus, o que é o Evangelho, o que é a Palavra de Deus. Porque continua com o mesmo comportamento, a mesma atitude, o mesmo gênio, o mesmo temperamento, o mesmo jeito de ser. E faz isso, faz... Não, irmão, tem que ter uma mudança. Nossa família está esperando isso de nós. Esperando isso. Não, mas o fulano eu não vou receber. Irmão, receba bem. Trate bem. Cada um só pode dar o que tem. E você tem que ser tão de Deus que você não consegue devolver o mal para ninguém. Porque você tem Deus dentro de você. Você tem que ser tão de Deus que você não é uma pessoa vingativa, você vai fazer o bem. Você não vai fazer o mal para o próximo. Você vai fazer o bem para aquela pessoa, você vai orar por ela, para que Deus mude, abençoe, transforme aquela pessoa. Esse tem que ser o nosso coração. Ah, mas eu sou assim, irmão, então você vai ser assim, você não vai para o céu. Por quê, pastor? Porque eu sou assim, tem que morrer. Eu não sou assim, eu vou ser como Deus quer que eu seja.
É assim que nós temos que ser. Não, mas é o meu jeito. Não, não existe o meu jeito. O meu jeito morreu. Eu tenho que ser do jeito de Jesus e a cada dia nós temos que ser mais parecidos com quem? Com Cristo. Então tem que ter uma mudança. Ah, mas a minha família, não, para com as suas desculpas. Nós temos que ser igual a Cristo. E olha o que a Bíblia vai falar no 48. Sede vós, como é que você tem que ser? Perfeito, irmão. Ah, pastor, não brinque comigo. Falar que eu tenho que ser perfeito, que é isso? Blá, 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 blá. Você vai começar com sua desculpaiada toda aí. O que é ser perfeito? É ser uma pessoa que está aberta a mudar. Porque cada vez que Deus falar conosco através da palavra e mostrar que estamos errados, nós vamos dobrar os joelhos diante de Deus e vamos dizer, Senhor, eu quero mudar. Às vezes tu só ora pela tua família mudar, mas a mudança da tua família começa por ti. Enquanto você não mudar, eles não mudam. Então você deveria dobrar o joelho na cama e todos os dias dizer para Deus, eu quero mudar. Me ajude a mudar, Senhor, me ajude a ser diferente. A Bíblia diz que eu tenho que ser perfeito como o Senhor é. O que é ser perfeito? Significa que eu mudo, que eu melhoro, que eu reconheço as minhas falhas, que eu chego diante de Deus e digo, Deus, eu quero melhorar, Senhor. O pastor pregou tal palavra hoje, falou comigo, eu faço o que o pastor disse no culto, Deus, mas eu quero mudar. Eu não quero fazer mais, eu quero que o Senhor me ajude. Estou sendo sincero, sozinho eu não consigo. Eu preciso que o Senhor me ajude a fazer o quê? A mudar. Você tem que chegar diante de Deus, dobrar os seus joelhos, você tem que descer a casa do olheiro, falar com Deus, e Deus, olha, eu tenho que mudar, eu sou uma pessoa irritada, eu fico brabo, eu guardo mágoa, eu faço isso, mas eu não quero, Deus. A palavra diz que eu estou errado e eu quero fazer o quê? Mudar. Você tem que ser perfeito como seu pai é. O que é ser perfeito? É uma pessoa aberta a mudança, aberta a transformação, aberta a chegar diante de Deus e dizer, Deus, obrigado, o Senhor falou comigo, eu preciso sair desse culto diferente, não posso continuar. Às vezes a gente tem 20 anos de igreja, quem olha para você diz, é a mesma pessoa desde o início. Não mudou nada. Crente não pode ter inveja, irmão. Ficar invejando o outro, porque o outro tem sucesso, o outro foi bem, o outro ganhou uma oportunidade, eu não ganhei, queria estar lá no lugar. Crente não pode ter inveja, porque o outro comprou um carro bom, aí começa a falar mal do outro, o outro está no... Por que ele não pode ter um carro bom? Só você tem que ter? Crente não pode ter inveja, isso não é coisa de pessoa convertida. Só que às vezes a pessoa está dentro da igreja, ela tem inveja, ela tem... Não, irmão, tem que ter uma mudança. A pessoa que conhece Jesus tem que mudar. Tem muita gente dentro da igreja há anos, mas não houve ainda uma mudança. Ah, pastor, eu sou do signo. Aí começa com signo agora. Sou peixes, o outro eu sou aquário. Gil. Juntou aí, viu? O peixe vai entrar no aquário. Aí vai se dar bem os dois. Irmão, está errado isso aí. Você não tem signo nenhum. Você é de Jesus. Ah, meu, eu sou Capricórnio, eu sou Leão. O que você é? Serpente, dragão? Pare com isso. A nossa vida não é guiada pelos astros. Você está vendo que você entrou na igreja, mas você não entendeu o que você está fazendo aqui dentro. Porque você ainda está com essas coisas do mundo. Você é de Deus, seu signo é Jesus. Diga, o meu signo é Jesus. Você tem que parar com isso. Mas não sei o quê. Irmão, para com essas conversas, você é de Deus. Você parece uma pessoa que veio do mundo, não se converteu, está aqui dentro, ficou religioso, está com a Bíblia debaixo do braço que nem desodorante, cita 300 versículos, mas não é convertido. Citar versículo não é conversão. Citar versículo é só fazer uma faculdade de teologia, você cita 500. Conversão é o que você faz, não é o que você fala. Amém? E Jesus está dizendo, nós temos que mudar. Lê comigo, vamos lá? E sede, pois, como é que nós temos que ser, queridos? Lê com o pastor, todo mundo junto. Sede, pois, como? É isso que Deus está pedindo para mim e para você hoje. Que a gente venha dizer, Deus, eu quero mudar. Eu não posso amar só quem me ama, Deus. Eu tenho que fazer o que a Bíblia diz, amar o meu inimigo, orar por quem me maltrata e me persegue. Não amaldiçoar. Orar, abençoar, orar pela pessoa. Aí diz mais aqui, continue. Como perfeito é o vosso Pai que está onde? Irmão, ele já está no céu. Se você quiser ir para o céu, você vai ter que se aperfeiçoar. Você vai ter que mudar. Se não houver, às vezes a sua filha está esperando a sua mudança, por isso que ela não veio para a igreja ainda. Às vezes seu filho está esperando sua mudança, às vezes seu marido está esperando sua mudança, sua esposa está esperando sua mudança. Tem que ter uma mudança em nós, uma transformação, um comportamento de um verdadeiro crente, onde você não tem atitude para espetar os outros. Porque às vezes você tem atitudes realmente para atingir outra pessoa. O seu coração tem uma intenção má. Você não está perto de Deus, você está longe. A pessoa que nasceu de novo ela é diferente, segundo os Coríntios capítulo 5. Porque às vezes a nossa atitude é vingativa, não pode, irmão, isso está errado. Segundo os Coríntios capítulo 5. A gente vence o mal com o que, queridos? Com bem, isso mesmo, irmão. Segundo os Coríntios 5, olha o que Jesus vai falar. Então tem que ter uma mudança.
Cada pessoa que ficar 1 ano longe de você, quando ela se reaproximar, ela possa olhar e dizer, nossa, como você mudou nesse curto espaço de tempo. Tem que ter essa transformação, essa mudança, essa morte do eu, para que Deus possa aparecer na sua vida. Segundo os Coríntios 5, então o galardão do céu não vem quando eu faço o que eu quero. O galardão do céu vem quando eu faço o que Deus manda. E nem sempre o que Deus manda é o que nós queremos, é o que nós desejamos. Às vezes o que Deus manda para você fazer, parece que tem algo se quebrando dentro de você. E na verdade estão quebrando nosso eu. Segundo os Coríntios 5. Então tem que haver uma conversão, uma mudança, uma transformação de vida. É isso que as pessoas estão esperando. Uma vez eu morei num lugar onde as pessoas são muito secas umas com as outras, duras. Às vezes o vizinho, irmão, você está morando há 1 ano naquele prédio, ele não dá um bom dia para você. Ele entra no seu elevador e desce com você todos os andares e não fala contigo, irmão, como se não existisse. Pensei que eu vou fazer nesse lugar, que eu pensei, já sei, eu vou fazer o que Jesus disse. Ele mandou cumprimentar quem? Não me cumprimenta. Entrava o vizinho, bom dia! Já puxava. Hoje o dia vai ser maravilhoso. A pessoa ia embora, Deus abençoe, tenha um ótimo dia. Mas a pessoa ficava quieta, mas 3 vezes ela começa a falar. Na próxima é ela que te dá. Amém? Entrava alguém, às vezes eu estava cansado. Boa noite, como é que você está? Tudo bem? Como é que foi o seu dia? Opa, como é que você está? Quanto tempo você mora aqui? Aí você começa a puxar uma conversa, amém? Você começa a falar com as pessoas, puxar, porque Jesus disse, você tem que cumprimentar quem não? Cumprimenta. Aí você cumprimenta o porteiro, fala com eles, vai falando com todo mundo, aí está a senhora com o cachorrinho lá, você, opa, como é que tá? E o cachorrinho aí, você vai puxando, vai conversando, Jesus disse. Não, pastor, não fala comigo, não fala, eu sou crente, eu vou passar reto os pecadores, vão tudo para o inferno. Irmão, está errado isso aí. Segundo os Coríntios capítulo 5. Vamos lá. Aí diz aqui o versículo de número 17. Assim que, todo mundo lê comigo, se alguém está em... Irmão, você tem que estar em Cristo. Todo crente precisa de um verdadeiro encontro com Deus. Quando você tem um encontro com Deus, você vai mudar algumas coisas na sua vida. Se você bebia, você não consegue nem chegar de perto da bebida. Às vezes tu ainda não teve um encontro com Deus, porque você toma. Ah, pastor, mas eu não estou caindo, irmão, isso é pecado. Não, mas o pastor é muito exigente, irmão. É o demônio que está em você falando isso. Não dê ouvido para o demônio. Ouça a palavra de Deus. Quando você se converte, você não consegue nem chegar perto da bebida. Eu já vi gente que bebia de cair. Se converteu, mudou de vida. Uma vez na igreja tinha um homem que vivia no bar. Você sabe que o cara que vai no bar, ele tem o horário certo. Quem é que já viu isso? Manifestou todos os demônios na frente assim. Demônio, você está amarrado, todos. Quando a gente começou antigamente, faz 20 anos que eu estou com Jesus, você orava assim, um culto, as 50 pessoas, que 30 manifestavam. Dos 50. Às vezes você tinha pouco obreiro, então você tinha que mandar os demônios embora no atacado. Tudo de uma vez só. E daí manifestava o demônio, deixa eu sair daqui. Deixa eu sair. Às vezes o culto da tarde, né? Deixa eu sair. Demônio, por que você precisa sair? Está na hora, eu levo ele para o bar. Quem é que fazia ele beber? Demônio. Todo dia ele tinha hora de onde? Pode ver, irmão, a pessoa do bar, a pessoa ela tem a carteirinha, o horário marcado. Quem já viu isso? O horário certinho, quem é que levava ele? Você tira o demônio, a pessoa não bebe mais. Tira o demônio da pessoa que fuma, ela não fuma mais. O que usa droga não usa mais. Tem que ter uma mudança, nós temos que estar em Cristo, tem que ter uma conversão, tem que ter um encontro. Eu não posso estar aqui dentro só como um simpatizante, como alguém, estou gostando. Tem gente que está há anos aqui, irmão. Você tem que estar em Cristo, querido. Quando você está em Cristo, você abandona a pornografia, você nunca mais vai botar isso diante dos teus olhos, sabe por quê? Você vai ter nojo. Se você olha, é porque você até hoje não está em Cristo, você está na igreja. Você pode ter descido as águas, tomou um banho, mas não está em Cristo. Você precisa estar em Cristo. Tem gente que não sente falta de orar, não sente falta de ler a Bíblia. Você não está em Cristo, irmão. Quando você está em Cristo, o seu espírito dentro de você te cobra que você tem que ter um momento de oração, um momento de ler a palavra de Deus. Pastor, eu não sinto falta. Tudo bem, você está começando, mas você tem que se converter ainda. Tem que ter um novo nascimento. A gente sente falta das coisas do céu, de buscar, de orar, de estar perto. Irmão, tem gente que não está em Cristo. Não houve uma mudança, não houve uma transformação. Às vezes o cristão é um cristão que está andando na carne ainda. A carne não morreu. Você tem que matar ela. Você tem que ter uma mudança aí. Diz, se alguém está em Cristo, continua. Nova criatura. O que é ser uma nova criatura? É ter um novo comportamento. Você tinha um coração magoado. Seu coração é um coração que perdoa. Você era uma pessoa vingativa. Você não vai ser mais. Você vai ser uma pessoa diferente, irmão.
Você não vai mais ter essas atitudes. Antigamente você queria prejudicar uma pessoa, você ficava jogando charada, fazendo negócio, mas agora você não pode mais ser essa pessoa. Você tem que ser de Deus. Tem que ter uma mudança na nossa vida. Você não tinha paciência, você tem que ter paciência. Por quê? Porque agora eu estou em Cristo, eu sou uma nova pessoa. Aquela velha pessoa tem que ter morrido, tem que ter ficado para trás. A não ser que eu não sou uma nova criatura. E é por isso que a pessoa continua fazendo aquelas coisas velhas. Você fala com ela se ela é de Deus, se ela é convertida, ela vai dizer que sim. O que você fala não mostra o que você é o que você faz. Isso demonstra que tipo de crente você é. Seja espiritual. Ande com Deus, esteja em Cristo. Deus está dizendo, seja perfeito como seu pai é. Não, pastor, eu viro a cara. Irmão, espero que não tenha crente beiçudo aqui na igreja. Amém? Tem crente que é beiçudo. Fica beiçudo com o marido, com a esposa, fica 3, 4 dias sem conversar. Ô irmão, ô minha irmã, você tem que mudar nisso. Isso não é coisa de pessoa de Deus. Isso é atitude de pessoa que não se converteu. As pessoas do mundo fazem isso. Tem que ter uma mudança, nós estamos em Cristo. Agora continua comigo. Se alguém está em Cristo, nova criatura, o que mais que diz aí? As coisas velhas, o que a Bíblia diz? Ou seja, aquilo que você fazia tem que ficar para trás. Aquela pessoa que você era tem que ficar lá no passado. Quem olhar para você tem que olhar e dizer como você mudou, você está diferente, porque você é uma nova criatura, você está em Cristo, irmão. Agora olha o que diz. E eis que tudo se fez o quê? Seu comportamento é novo, suas palavras são novas, sua atitude é nova, o seu jeito de ser com a sua família é novo, que até a família fica surpreendida, dizendo, nossa, como você mudou, como a igreja está fazendo bem para você, como você está diferente, irmão. Tem que ter essa conversão, essa mudança. Tem que ter essa transformação, esse compromisso com Deus. A pessoa que tem um encontro com Deus, ela muda. Você quer olhar comigo? Gênesis capítulo 32, vamos lá. Por que a pessoa não mudou? Porque ela não teve um encontro, ela está trocando de igreja, está pulando de um lado para o outro, carrega a Bíblia no braço, mas não mudou, irmão. Gênesis 32. Tem que ter uma verdadeira mudança, eu estou em Cristo. Deus está dizendo, seja perfeito como seu Pai. Não é amar só quem te ama. Não é cumprimentar só quem te cumprimenta. É devolver o bem, não importa se a pessoa é sua inimiga, você devolver o bem, abençoar, orar por ela. Cumprimentar até aquele que não te cumprimenta. Parar com esse negócio de virar a cara, atravessar. Não, você tem que cumprimentar o seu irmão, cumprimentar todo mundo. Pastor, e se eu estiver na igreja e o obreiro não me der oi? Você no banco só olha para o obreiro e diz, ô obreiro, tudo bom? Isso aí. Duvido que ele pare de te dar oi, próxima vez ele passa, aquele crente lá, se eu não der oi vai fazer um fiasco. Ô irmão, tudo bom? Vamos lá. Gênesis capítulo 32, quem achou, diga glória a Deus. Então tem que ter uma mudança na vida da pessoa. Gênesis 32, leia com o pastor. Vamos lá, olha o que diz a Bíblia. A pessoa que está em Cristo, ela muda, ela é diferente. Ela não vai fazer as coisas que ela fazia no passado. Por que a pessoa está no pecado? Por que a pessoa não muda? Por que a pessoa continua igual? Está faltando Cristo. Está faltando espiritualidade. A sua mudança vem quanto mais perto de Deus você chega. Por que a pessoa não muda? Porque ela está longe de Deus. Ela pode ler a Bíblia, ela pode fazer o que ela quiser, mas não está perto de Deus. Gênesis capítulo 32. Vamos ler com o pastor? Há um homem chamado Jacó na Bíblia. Você já deve ter lido a história dele. Quem é que já ouviu falar do Jacó? Quem era o Jacó, irmão? Era um cara malandro. Era um homem esperto. Passava a perna, enganava. Tentava trapacear. Tirar vantagem em cima de todo mundo. Era isso aí que era um malandro. O que aconteceu com esse malandro, irmão? Um dia ele teve que se voltar para Deus. Ele sabia que o pai dele servia um Deus. Mas talvez ele ainda não servisse. Mas teve um dia que ele teve que se voltar. Ele ia morrer. Ele não sabia o que o irmão dele ia fazer, ele ficou para trás. E naquela noite, ele lutou a noite inteira com um anjo. Aquele anjo era o próprio Deus. O que simboliza aquela luta? Os momentos de oração que nós temos que ter. É só na oração que o Jacó morre. É só na oração que vai nascer a nova pessoa que Deus quer que nasça dentro de você, que é o Israel. E Deus tocou o Jacó. E quando Deus te toca, você muda. Tem pessoas que ainda precisam ser tocadas por Deus. Tem áreas da sua vida que Deus ainda não conseguiu tocar porque você não deixou. Mas você precisa entrar no seu quarto e ter um momento só você e Deus. Onde você vai dizer, Deus, eu não quero mais ser o que eu sou, eu quero que o Senhor me transforme como o Senhor transformou o Jacó. Ele deixou de ser Jacó, ele virou Israel. Toda pessoa que é tocada por Deus, que tem um encontro com Deus, ela muda. O Saulo nunca mais foi um Saulo. Quando ele teve um encontro com Jesus naquele caminho, ele virou o Paulo. O Isaías, quando ele viu a glória de Deus,
Ele percebeu que ele tinha que mudar, que ele tinha lábios impuros. Veio o anjo, tocou Isaías. Nunca mais ele teve lábios impuros, virou um dos maiores profetas do Antigo Testamento, tanto é que profetizou muito sobre Jesus. Toda pessoa que tem um encontro com Deus, ela muda. Pastor, meu familiar veio na igreja e não mudou. Está faltando um encontro, tem alguma área que Deus não conseguiu tocar, que a pessoa naquela área endureceu, que nessa área você mantém o controle. Você ainda não entregou essa área, o controle dessa área para Deus. Nessa área é você ainda que controla, é você que faz. Não, você tem que entregar para Deus. Olha o que aconteceu com Jacó quando ele teve o encontro. Aí ele volta da oração para dar uma resposta para as esposas. E olha como é que ele está. Versículo 31. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel. E manquejava. Ele manquejava do que, queridos? Da sua coxa. A pessoa que tem um encontro com Deus, ela nunca mais caminha do mesmo jeito. Ela muda o jeito de ser, o jeito de andar, o jeito de fazer, o jeito que ela é. Ele nunca mais caminhou do mesmo jeito, porque agora ele mancava, agora ele tinha algo na coxa dele que marcou ele. Toda pessoa que tem um encontro com Deus, ela é marcada. Ela é diferente. Ela é transformada. E às vezes é isso que a gente precisa. Deus está te convidando para ser perfeito, para deixar Ele aperfeiçoar, deixar Ele moldar, deixar Ele transformar. Ô irmão, hoje tem que ser o dia que você tem que descer a casa do oleiro e dizer: Deus, eu quero mudar, Deus. Amém? Quantas vezes você já decepcionou a sua família com o seu jeito de ser? Chegou a hora de o Jacó que existe em você morrer e nascer a nova pessoa que Deus quer. Tem um Jacó dentro de você, tem muito crente que é malandro, ele acha que engana Deus, faz o que quer. Tem gente que vem na igreja e nem se converteu, às vezes vem para arranjar namorado na igreja, ou namorado, às vezes só ficar de olho nos irmãos. Irmão, tem que mudar. Tem gente que vem só para ganhar bênção, só para conseguir alguma coisa, não vem para buscar quem? A Deus. Você tem que estar aqui para servir. Vamos lá? E a Bíblia diz no 31, e ele manquejava, do que ele manquejava? Da sua? Tem que ter transformação, tem que ter mudança de caráter. Pergunta para o irmão do lado, você já largou a fofoca? Às vezes a pessoa está na igreja e não largou a fofoca, é o que mais gosta de fofoca. Irmão, você tem que se converter. Você já largou a mentira? Já largou as atitudes erradas que você tinha? Você tem que mudar, irmão. Tem que haver uma mudança. Provérbios capítulo 4, vamos lá. Olha o que acontece quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus. Deus está convidando você a ser perfeito. Não é só amar quem te ama. Não é só cumprimentar quem te cumprimenta. Nós temos que mudar mesmo. Fazer o bem. Você vai colher. Deus tem uma recompensa para quem obedecer a palavra dele. Provérbios capítulo 4, vamos lá? Então tem que ter uma mudança na nossa vida. Às vezes a pessoa está na igreja, mas não largou a fofoca nessa área, você não deixou Deus te tocar. Você não largou a mentira, o pecado, as coisas erradas. Nós temos que deixar tudo isso para trás e dizer: Deus, eu quero ser transformado, eu quero ser uma nova pessoa. Quem estava longe de você, quando te conhece, quando te vê novamente, tem que dizer: puxa, você está diferente, você mudou, o que que houve? Você vai poder dizer: é Jesus. Eu estou buscando mais a Deus. Quando você busca a Deus, você não faz um bem só para você, você faz um bem para todo mundo à sua volta. Tire mais tempo para orar. A oração transforma você. É na oração. É na oração, irmão, que o Jacó vai morrer e vai nascer o Israel. E é ali que a gente precisa chegar diante de Deus em oração, dizer: Deus, me transforma. Quem é que quer mudar? Tire mais tempo aos pés do Senhor orando. Provérbios 4. Seja perfeito. Pega essa palavra que eu estou pregando para você. Abra a Bíblia em Mateus 5 depois, quando você for orar, no verso 48, e você diga: Deus, o Senhor falou que eu tenho que ser perfeito, então eu quero que o Senhor me ajude a mudar. Pode saber que Deus vai te ajudar. Aí diz o versículo 18, Provérbios 4, 18. Todo mundo lendo com o pastor, o que diz a Bíblia Sagrada? Vamos lá. Mas a vereda dos... Não é do pecador. É a vereda de quem, queridos? O justo é aquele que conhece a palavra, que vai praticar a palavra. Deus te chamou para ser um justo, para ser um filho, ser uma pessoa que anda na presença de Deus. A vereda dos justos é como a luz do quê? O que é a luz da aurora? A luz da aurora é o amanhecer. Quem é que já viu o dia amanhecer? Que levante sua mão. Já fez uma viagem assim, na madrugada e o dia foi amanhecendo? É bonito, sim ou não? Começa aqueles pequenos raios de sol, é assim ou não é? E vai subindo devagar, e vai, daqui a pouco solta onde? E começa aquele dia bonito. E todo mundo gosta de estar perto do sol. Porque o sol vem aquele raio que nem, às vezes um dia meio frio, a gente gosta de sentar onde? Ao sol.
porque ele produz uma vitamina, faz bem para o corpo, e você fica pegando aquele solzinho. Irmão, as pessoas querem ver isso. Quando nós chegamos na igreja, a nossa vida é que nem a luz da aurora, era só trevas. Nós vivíamos cegos, longe de Deus, fazendo muitas coisas erradas que achávamos que eram certas. A palavra vai nos iluminando, vai começando a fazer algo brilhar, Deus vai entrando na nossa vida e começam os primeiros raios de luz. E as pessoas vão vendo, olha o que diz o final do versículo, e vai brilhando mais e mais até ser um dia o que, queridos? As pessoas começam a ver esse brilho, elas vão olhando para você e vão dizendo, fulano, você está diferente. O diferente é o brilho. Fulano, como que você mudou? É o brilho. Fulano, tem alguma coisa nos seus olhos, o que tem em você? Você está alegre? Isso é o que, pessoal? É o brilho de Deus. E vai brilhando, brilhando, até ser um dia o quê? Irmão, às vezes a gente parou de brilhar. Você parou de mudar. Você parou de buscar como deveria. É por isso que tem gente há 10 anos na igreja que não muda. Porque deixou de ser aquela pessoa de oração. Mas não oração, Deus faz isso, faz... Oração de adorar, de você chorar, de você se derramar diante de Deus, de você fechar os seus olhos, se desligar do mundo, entrar naquele quarto sem horário, ficar dentro daquele quarto com Deus o tempo que Deus quiser que você fique. Essa oração é que transforma você. E está na hora de você ser transformado. Está na hora de você dar um bom testemunho. De todo mundo ao seu redor ver Deus. E quando a nossa luz começa a brilhar tão forte, irmão, as pessoas começam a querer se aproximar porque elas querem o que tem em você. Sua luz começa a brilhar que você começa a ganhar os vizinhos, você começa a ganhar a família, você começa a ganhar os colegas, você começa a ganhar todo mundo para Jesus. E às vezes você não precisa falar nada. Eles começam a ver Deus em você. Tem que haver uma mudança. Deus hoje está te chamando para ser perfeito, para vir para perto dele, para deixar ele mudar você, para deixar ele te transformar. Não dá mais para você ser essa pessoa que você é, esse Jacó. Deus quer fazer você ser o príncipe, a princesa, o Israel, a pessoa transformada que todo mundo que vai te olhar daqui a um tempo vai dizer, meu Deus, como essa pessoa mudou. Deus não vai te mudar enquanto você não permitir, porque Deus não força nada. Você que tem que abrir o coração e dizer, Deus, me transforma, faz a obra. Jesus disse, você tem que ser perfeito como seu pai, não adianta só amar quem te ama, não adianta só cumprimentar quem te cumprimenta, você tem que ser diferente, você não tem que ser aquele que vira a cara pro irmão, não conversa com o outro, ignora não sei quem, dá oi, faz como se alguém não existisse. Irmão, se você faz isso dentro da igreja, eu não sei onde você vai parar. Não sei. Tem que ter uma mudança. E Deus está te convidando para mudar. Quem é que quer mudar? Deus está dizendo que Ele pode fazer você mudar, você ser perfeito. Só que você tem que tomar essa decisão. E hoje é o dia de você dizer para Deus, eu não quero mais ser esse Jacó. Eu quero que o Senhor me transforme, Deus. Sua família tem que ver essa diferença. Você tem que ser diferente. Vamos ficar de pé para orar. Olá, meu querido, você acabou de assistir uma das mensagens do meu canal. Muito obrigado por ter você aqui no canal PR Luiz Vargas. Eu peço, se for possível, deixe o seu like para que o YouTube possa sugerir esse vídeo para outras pessoas. Compartilhe no Facebook, compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas sejam alcançadas com essa palavra que eu tenho certeza que te abençoou e vai abençoar outras pessoas. Um abraço.